Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e hoje nós vamos começar mais uma série de vídeos colorindo aqui no nosso canal. E o livro que eu selecionei foi o da Creative Heaven, o Country Garden. Eu sei que algumas pessoas já têm muitos livros dessa linha da Creative Heaven, né? Eu espero que vocês também tenham esse livro para que a gente possa colorir juntos, vai ser bem legal. E como eu adquiri recentemente esse lápis aqui, o Polychromos da Faber-Castell, muitas pessoas lá no meu Instagram estavam me pedindo para eu poder colorir com esse lápis e tal. Então ele vai ser o escolhido aí para a gente colorir esse livro, tá bom? Antes de começar, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe aquele like, né, que me ajuda bastante, né, que me incentiva. Deixe seu comentário, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo e vamos lá para o colorido. Então, pessoal, a ilustração que eu separei para a gente colorir hoje foi essa daqui, ó. Bem bonita, né? Temos aqui um cachorrinho, né, uma casa ao fundo, algumas flores, esse banco aqui bem legal. Então vai dar para a gente trabalhar bastante coisa aqui nesse livro, né, nesse colorido, nessa ilustração. Então, vocês já sabem que quando tem muita coisa assim relacionada à grama e tal, eu gosto de começar aquarelando, então vai ser isso que eu vou estar fazendo agora. A gente pode estar utilizando lápis aquarelável, como também pode estar utilizando a aquarela que você tiver em casa, tá? Bom, a minha é essa daqui, que é em pastilha, a marca dela é a Superior, eu comprei ela no AliExpress, 18 cores. E eu vou estar utilizando aqui esses tonzinhos de verde. Como eu falei antes, a gente pode estar utilizando o lápis de cor riscando aqui todas as partes em verde, para que a gente possa depois aquarelar e depois vir fazendo os acabamentos. Então eu vou pegar aqui meu Aqua Brush e eu vou fazer uma camadinha bem suave aqui por toda essa graminha, que depois eu vou vir com o lápis de cor dando os acabamentos, beleza? Vou pegar aqui, ó, temos 3 tons de verde. Normalmente, eu gosto de começar com essa visão mais próxima aqui, com os tons mais claros. Ao decorrer aí que a gente for subindo a ilustração, a gente vai escurecendo porque tá ficando mais longe. Gente, essa folha é bem clarinha, como é que fala? Bem fininha, mas dá pra gente brincar um pouco assim com a aquarela. O segredo é não deixar o pincel muito molhado, tá? Deixa ele úmido. Se o seu pincel solta muita água, então é melhor você usar o pincel que não seja esse Aqua Brush, porque tem uns pincéis do Aqua Brush que não tem um controle muito legal da água. Então, se o seu é desse jeito, eu indico você utilizar o comum, o pincel comum, porque aí você vai ter o controle, né, tanto de água que vai estar nas cerdinhas ali do seu pincel.
Bom, pessoal, ficou assim essa primeira camada que a gente deu aqui com a aquarela. Primeira camada não, né? Porque usei a aquarela aqui, mas eu não vou aquarelar mais porque a folha é bem fininha. Então é melhor evitar para não dar nenhum problema. Ah, eu coloquei aqui uma folhinha de acetato para que, se caso manchasse, né, a folha aqui de trás, ó, não marcasse a folha que vem em seguida. Enquanto seca aqui essa parte que ainda tá um pouco úmida, pra gente não vir com o lápis seco por cima, né, e rasgar ou acontecer algum acidente com a folha, eu vou passar aqui para esse banquinho, né? E eu pensei em várias cores que poderia ficar bem legal. Eu pensei em umas cores bem coloridas, né? Pensei em um tom de azul. Porém, eu acho que ia ficar bem legal se eu colocasse aquele tom de marrom invernizado, né? Então, eu separei aqui 3 cores do Polychromos, que é o 263, o 169 e o 283, para a gente poder fazer aí, então, um tom de marrom bem escuro, meio bordô, assim, com aquele brilho do verniz, sabe? E eu vou mostrar aqui para vocês as cores que eu usei, ó. Eu usei essas duas cores, o 263 e o 169. E esse marrom 283, tá? Para poder fazer esse efeito aqui. Vou dar um pouco mais de zoom aqui para vocês verem bem pertinho. Aí eu vou fazer esse banquinho também da mesma cor, porque eu acho que vai ficar legal combinandinho. Gente, lembrando que eu vou fazer como se fosse dia, tá? Então eu quero uma pintura bem alegre, bem alto astral. Eu vou começar com tons escuros, né? O tom escuro no caso. E a gente pode estar ou fazendo só o degradêzinho mesmo, né? Fazendo ali o degradê. Ou a gente pode aproveitar os traços que a autora já deixou aqui e tentar fazer um efeitozinho, né, de madeira. Eu, por exemplo, vou estar utilizando alguns traços que a própria autora já deixou aqui pra gente dar um efeitozinho, tá? Então eu vou meio que decalcar ali. Deixa eu ver aqui para não errar as cores, essa aqui é mais clara. Então vai ficar um tomzinho meio de bordô. Tem umas partes que estão bem aqui recebendo mais sombras, então vai ficar mais escuro. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Mas a cor base aqui do meu colorido vai ser o 263, porque eu quero que fique bem aquele tom mais escuro mesmo, tá? E só para deixar registrado aqui, eu estou amando colorir com esse lápis. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Ó, eu tô fazendo o traço e esfumando. Tá? Então a gente pode até fazer uns a mais, mesmo que a autora não tenha colocado, para dar mais efeito ainda. Então eu faço um traço bem escuro e venho esfumando as bordinhas. No caso eu tô esfumando aqui para baixo, então você pode esfumar para cima. Escolhe um dos ladinhos aí para poder fazer aí o esfumado.
Depois eu venho só com um tonzinho mais claro, passando por cima, sem pressionar muito, né? Só mesmo para preencher o restante das cores que a gente utilizou, tá? Eu vou tentar deixar essa parte de cima um pouco mais clara, porque ela tá recebendo mais luz. Então, essa parte de baixo aqui, ó, eu faço mais escura e aí eu vou esfumando. Aqui tem outro traço, então eu posso estar pegando aqui, escurecendo e esfumando. Pessoal, outro detalhe, tá? Se você aí que estiver colorindo comigo, né, gostou da ilustração, tem um livro e tal, mas não tem o policromos, não se prenda a isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus! Olha, se você tem, por exemplo, o lápis Guanghui, se você tem o lápis da Brufanet, né? Esses lápis que tem uma quantidade bem considerável de lápis, né? Tipo 100 e pouco, 120, 150, 160. Vocês podem tá olhando aí de acordo com a tabelinha que eu mostrei para vocês. Por isso que eu fiz questão de mostrar as cores que eu estou utilizando, não só pela cor do corpinho do lápis, mas a cor riscada, para que vocês pudessem olhar a cor que eu utilizei e adaptar aí nas cores que você tem, tá? E se você não tiver nem os Brufanet, que tem essa quantidade imensa de lápis de cor, você pode estar adaptando com os lápis que você tem, tá? Então, não se prenda às cores que eu estou utilizando aqui. O colorido é seu, você pode estar colocando as cores que você quiser, tá? E assim eu vou estar fazendo todo o banquinho dessa mesma forma, sem tirar nem pôr. Então o Thiago vai dar uma acelerada aí para vocês acompanharem, tá? Voltei novamente, pessoal. Peguei aqui o 181, tá? Que é um tom de cinza, para poder só escurecer essas bordas aqui. Não sei se vocês podem perceber, ó. Entre uma madeirite e outra tem esse traço grosso aqui, ó. Então eu tava usando a cor mais escura que eu tô em mãos. E eu vou escurecer um pouco mais com esse cinza, dando ali uma aprofundada maior nesses tronquinhos, né? Não sei como é que eu poderia falar, nessas frestinhas, tá? E é isso. Mas eu só vou fazer nessa partezinha aqui, onde tem esses traços, tá bom? É o único que eu vou usar esse tom de cinza. Pessoal, aproveitei o cinza, né, que eu tinha falado anteriormente, o 181, para poder fazer alguns sombreados em determinados locais, por exemplo, aqui embaixo do banquinho,
né, no pezinho do banco aqui e em alguns locais aqui, ó, do próprio banco, né? Olha só, então ficou assim o banco, ó. Em algumas partes, pessoal, eu utilizei esse blender e é o Full Blender da Caran d'Ache, certo? E ela me deu de presente aí o kitzinho e eu fiquei muito apaixonada, gente, sério. Ele é maravilhoso e eu, assim, quem tem interesse de comprar, vale muito a pena, tá? Eu adorei. Ele, tipo, dá um brilho no colorido, ele realça as cores. E eu consegui utilizar ele com pelo menos todos os lápis que eu testei. Ele se saiu muito bem, não deixa esbranquiçado como o outro, né, que eu usava. E então eu tô muito apaixonada e eu indico muito. Então ficou assim o meu banquinho aqui, ó, banquinho de balanço com a banquetinha, né? E como eu falei, a gente ficou de fazer os acabamentos aqui com os lápis verdes, né, para poder dar um acabamento mais intenso nesse fundo. E eu separei aqui, pessoal, o 264, o 266 e o 170, tá? Eu vou estar mostrando as cores para vocês também no papel. Então, eu peguei aqui, ó, esse 170, que ele é um tom de verdinho já indo para os tons de ocre. O 266, que é tipo um verde folha, um verdinho mais aberto. E o 264, que é um tonzinho mais escuro, que é onde a gente vai botar lá naquela parte de trás, né? Vou seguir aqui as mesmas ordens que a gente fez aqui, começar com o mais claro e ir para o mais escuro. Pessoal, então, a gente pode fazer aquele efeito de tracinho, né, para fazer aquele efeito de grama, e a gente pode também deixar do jeito que tá e aproveitar aqui só esses traços que a própria autora deu e intensificar aqui esse efeito de grama, tá? Isso é bem critério de vocês também. E aí, no caso, pegar só algumas cores, como eu já fiz aqui com a própria aquarela, eu já botei uns sombreados aqui, eu fiz isso com a própria aquarela. Por exemplo, comecei com o mais claro, né? E aí comecei a ir para o fundo mais escuro, enquanto o de cá secava, o de cá já estava seco, então eu fui fazendo ali essa mescla durante a própria aquarela. Então aqui, se eu quiser só fazer alguns efeitos e deixar do jeito que tá, assim também vai ficar bom. Então fica bem critério aí de vocês mesmo, fazer aí como vocês acham que vai ficar mais interessante, tá? Eu vou começar aqui, se eu achar necessário fazer as graminhas, eu vou estar fazendo. E provavelmente acho que eu vou fazer só em alguns lugares, para ter essa ideia de grama, né? Aqui, por exemplo, dá um aspecto de grama mais baixa, então eu acho que eu não vou estar colocando muito tracinho. Vou deixar mais assim do jeito que tá. Mas aí vocês vão acompanhando aí, tá? A gente pode estar fazendo assim, como eu falei, né? Os tracinhos. Vou seguir só a ideia ali da autora e fazer assim alguns matinhos em alguns locais. Essa parte é bem demoradinha, então
Thiago vai adiantar um pouco, tá? Para não ficar muito cansativo nem muito chato para vocês aí que estão só acompanhando. Com a pontinha também do lápis mais fininha, pessoal, a gente tem um controle maior com relação a esses traços, tá? Então, se puderem aí, as pontinhas finas ficam mais fáceis, tá? Aqui atrás eu vou tentar fazer o mais pequenininho possível essas graminhas aqui, porque pelo que parece é como se tivesse uma graminha bem baixa. Então qualquer coisa a gente pode até meio que parar e sumindo por aqui, deixar a mão bem leve para fazer tipo um degradezinho, né? E deixar sumir ali esses tracinhos. Ó, quase não dá para ver, tá vendo? Porque eu acho que assim ficou bem legal. A gente pode só dar uma escurecida, no caso aqui com os tons mais escuros, ó. Próximo aqui a terrinha, que é onde termina a grama e começa ali o plantio, né? Tem umas florezinhas ali. Um arbusto. Então, bota bem fraquinho. Pessoal, então é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Fizemos aqui essa graminha, né? Olha só como ficou. Vou dar menos um aqui para que vocês possam ver o contexto, né, do colorido. Eu gostei bastante de utilizar esses lápis de cor nesse livro, ficou muito legal, mas a gente tá falando de policromos, né? Então, eu acredito que vai ficar bom na maioria dos nossos livros. Então, gostei demais do nosso banquinho, gostei da cor que ficou da cor que eu imaginei na minha cabeça, né? Para esse tipo de banquinho. Achei que ficou bem legal. Eu espero que vocês também tenham gostado, certo? Se você gostou, deixe para mim aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que a gente possa estar sempre trocando aqui algumas figurinhas sobre colorir. Então, comenta, compartilha com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo, certo? E muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.